ser dito pelo deputado Getúlio que houve manobras protelatórias para não ter a CPI, houve mesmo, de natureza regimental. Qual é a ilegalidade ou a ilegitimidade que tem nisso? O governo federal resistiu enquanto pôde para não ter a CPI do Senado. Foi preciso o STF intervir. Porque se dependesse do governo federal e da bancada do governo federal no Senado, não tinha CPI. Qual é a ilegitimidade, o que é que tem de errado nisso, nessa disputa, nas casas legislativas? Quem é o governo que gosta de CPI? Me diga aqui quem foi o governante, quem já governou esses estados ou esse país que quis CPI. Não, pode criar aí à vontade. Isso nunca existiu e nem vai. Porque é da natureza do ambiente legislativo. A oposição aqui teve 10 assinaturas, instalou a CPI, ela está a acontecer. E nós estamos aqui, presidente, para apurar os fatos. Repito, nós nem podemos condenar inocentes antecipadamente e nem também podemos inocentar, porventura, quem cometeu erros. Cada um assume e paga por aquilo que faz. O que eu tenho procurado e tenho dito aqui é que a gente precisa ter cuidado para não fazer antecipação de juízo. Porque se nós já tivermos um juízo de valor pronto, não precisa de CPI. Para que nós estamos aqui 4 meses apurando fatos se nós já sabemos que teve roubo, que teve corrupção, que teve improbidade? Se já se sabe, para que a CPI, então? Então, eu estou colocando isso, porque tem outras questões. As nossas opiniões, presidente, a respeito se consórcio é bom, é ruim, se é bom quando é de esquerda, se é bom quando é de direita, de centro, isso aí é normal da democracia. Eu tenho certeza que se os governos atuais do Nordeste não fossem do PT, do PSB, do PSDB, do PSB, do PCdoB, talvez nós não estivéssemos nesse debate, porque outras regiões brasileiras têm consórcios. Outros estados têm consórcio. Aí, se funciona ou não, é da interpretação de cada um de nós. Porque eu tenho certeza que se trouxer aqui pessoas que são a favor do consórcio Nordeste, deputado, eles vão dizer que funciona. Nós vamos ter aqui, na próxima semana, o ex-ministro Gabas aqui, vamos ter a oportunidade de ouvi-lo. E ele vai dizer a opinião dele, a sua é a sua, o senhor é oposição. E é um direito seu ser oposição. Se o senhor fosse governo na Paraíba, talvez não tivesse essa mesma opinião. Porque faz parte da democracia isso. Eu vou dar... Aqui, eu não vou, a minha opinião sobre consórcio eu já dei. Eu vou dizer aqui o que é que disse uma promotora de justiça, uma procuradora do estado do Rio Grande do Norte. Está aqui, quando ela foi chamada a opinar sobre uma ação para proibir o Rio Grande do Norte de continuar repassando recursos para o consórcio Nordeste. Olha o que é que disse essa procuradora, da procuradora do estado do Rio Grande do Norte, do Ministério Público. Ela disse... Abre aspas, porque as palavras são dela. Diante desses aspectos, não se mostra razoável, neste momento, e diante da gravidade latente da pandemia, proibir medidas que visem a assegurar a saúde da população. E no tocante ao Consórcio Nordeste, se mostra como uma iniciativa dedicada ao bem maior dos estados que, sozinhos, teriam maiores dificuldades de buscar insumos disputados por todas as nações do mundo. O que é que disse uma desembargadora do Rio Grande do Norte? Uma desembargadora. Abre aspas. Ora, a ilegalidade está no contrato, que inclusive somente foi assinado depois de repassada a quantia à empresa contratada, e não no consórcio Nordeste, que juntamente com os estados que o integram, também foi vítima. Eu estou aqui reproduzindo as palavras de uma procuradora do Rio Grande do Norte e de uma desembargadora do Rio Grande do Norte, quando chamadas a opinar sobre essa questão, deputado Kelso. Está aqui nos autos. Deputado. Está aqui. Pois não, presidente. Aqui, semana passada, teve um depoimento de uma procuradora do Estado que disse que não assinava um parecer de jeito nenhum para fazer repasse no formato que foi feito. A questão... E a própria desembargadora afirma que o contrato é ilegal. O senhor acabou de repetir... Presidente, me permita... É porque Vossa Excelência tem uma necessidade grande de me contraditar.
Na verdade, Vossa Porque Excelência... discordo. Não, Vossa Excelência é o presidente da CPI. E Vossa Excelência Eu é o sou o relator. relator. Isso. Mas eu já percebi, eu acho que todo mundo percebeu, e eu me esforço gigantescamente para que essa CPI não se transforme num debate de ideias entre nós dois. O senhor tem a prerrogativa de conduzir e de ter suas ideias. Mas todas as vezes que... E eu nem estou emitindo minha opinião. Eu estou dizendo aqui o que disse uma procuradora do Estado, deputado Kelps, e uma desembargadora. Mas Vossa Excelência... Mas eu também não emiti minha opinião, não. Eu estou dizendo que uma procuradora, semana passada, imediatamente, Vossa Excelência... E a desembargadora está afirmando que é ilegal. Mas Vossa Excelência sabe do bem que eu lhe quero, tem um cuidado grande aqui, inclusive oferece um lanche. Bom, dividimos o mesmo lanche, faz parte do processo. Desculpe, deputado Virgulino, Valber Virgulino, eu vou apenas fazer rapidamente, eu não vou nem repetir as mesmas perguntas, porque na verdade seriam as mesmas, e dizer do respeito que tenho por Vossa Excelência, tive a oportunidade de conhecê-lo, repito, Vossa Excelência como secretário, eu como prefeito, as diferenças partidárias, elas são parte da democracia, mas eu queria só perguntar a Vossa Excelência o seguinte: o senhor sabe informar se o Estado do Rio Grande do Norte tomou providências legais para recuperar os recursos pagos antecipadamente para a aquisição dos respiradores? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte pelo compromisso com a verdade e pela coragem de instaurar essa comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que foi o único estado do Nordeste, né, que os deputados se desprenderam, demonstraram compromisso com a sociedade e com a verdade e instauraram. Infelizmente, na Paraíba, eu e o colega deputado Cabo Gilberto tentamos várias vezes instaurar também essa CPI, mas lá nós somos dois gaviões solitários, né, que conseguimos fazer muito pouco dentro da casa. Como bem ressaltou o decano e amigo, o deputado Getúlio, na Paraíba, a Assembleia Legislativa é um puxadinho do Poder Executivo, né, e isso é vergonhoso. Em seguida, gostaria de cumprimentar e agradecer o convite, deputado Kelps. Você sempre foi combativo, eu lembro que nessa sala, eu naquele púlpito, e você me arrochando, né? Mas sempre foi respeitoso, né? Sempre me tratou com respeito, essa casa sempre me recebeu de braços abertos, e eu nunca olvidei em responder a verdade. Cumprimentar o relator, fico feliz em vê-lo na cadeira de deputado, é sinal que você, Vossa Excelência, cumpriu sua missão na qualidade de prefeito. Fico feliz, agradeço também o convite, abraçar doutor Getúlio. Doutor Getúlio aqui é um patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte, viu, Gilberto? É decano da casa e é um médico respeitadíssimo. Cumprimentar o meu colega de guerra, de luta, Coronel Azevedo, o Tenente Eliabe, cumprimentar os funcionários da casa. Eu sei que essa CPI só existe por conta dos servidores, também, né, com a colaboração dos bastidores. Cumprimentar na pessoa do meu irmão, Coronel Evaristo, todo o povo potiguar, dizer que é uma satisfação imensa ter servido a esse povo, ter servido a esse Estado. Aprendi muito. Cheguei aqui um menino e saí um homem. Aqui me ensinou a ser homem, né, com responsabilidades. E cumprimentar o povo de casa, né, o povo potiguar, que com certeza essa comissão parlamentar de inquérito ela não é mais do Rio Grande do Norte, ela é do povo nordestino. Eu estou aqui representando o povo paraibano, o povo de bem, porque o povo de bem quer a verdade, né, não quer encobrir. E vocês, deputado Kelps, representam hoje a Paraíba. Como disse e ressaltou, cumprimentar também o deputado Davi Maia, o deputado George Passos, vocês contribuíram demais e irão contribuir ainda mais, né, para que a gente consiga desnudar as ações negativas do Consórcio Nordeste na nossa região. E como eu disse, deputado Kelps, hoje a CPI do Rio Grande do Norte é na Paraíba. Estamos interligados. A Paraíba exportou durante muito tempo coisas boas para o Rio Grande do Norte, mas agora vem exportando fatos negativos, como Vossa Excelência citou na Operação Lexus. E deputado Francisco,
eu tenho como falar do meu estado, Paraíba. Né? A Paraíba, em nenhum momento, tomou qualquer providência no sentido de reaver, né, os milhões gastos, pagos, em relação ao consórcio Nordeste. Então, essa pergunta eu não tenho condições de respondê-la, porque eu não tomei conhecimento de qualquer ação no sentido do Estado do Rio Grande do Norte reaver, né, o que foi gasto, o que foi perdido, o que foi desviado em relação ao consórcio Nordeste. Obrigado, deputado Valber. Não sei se Vossa Excelência prefere ser chamado de Valber, de Virgulino. Do jeito que o senhor quiser. Agradeço. Também, na mesma linha, vou perguntar aqui se o senhor tem conhecimento, ouviu falar, ou tem alguma comprovação que possa nos ajudar de que algum servidor público, servidor ou servidora pública do Rio Grande do Norte participou de algum combinado, de algum conluio com servidores de outros estados para que a aquisição desses respiradores fosse transformada numa fonte de desvio de recursos. Olha, deputado Francisco, eu não tenho como afirmar, mas como bem ressaltou o deputado Davi, no mínimo, os servidores, eu não digo os servidores pequenos, eu digo alguém ligado à cúpula do governo do Estado do Rio Grande do Norte, contribuiu para que atos, né, de desvio de dinheiro, né, atos de compras superfaturadas, atos ou omissões, né, que denudem algum ato de improbidade administrativa. Isso aí eu não tenho dúvida. Como bem ressaltou o deputado que me antecedeu, é impossível você repassar quantias em dinheiro sem a colaboração, seja culposa ou dolosa, né, de agentes públicos do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o senhor, essa é uma convicção sua, é uma certeza baseada em provas. Quem vai provar é a CPI, ela foi instalada para isso, né? Mas na qualidade de delegado de polícia, indícios fortes existem. Certo. O senhor, então, nos afirma, o senhor tem convicção, mas o senhor não tem provas para nos mostrar aqui sobre o envolvimento direto de servidores do Rio Grande do Norte. É porque assim, provas. Deputado Francisco, na fase investigativa, não há convicções, há indícios, né? E indícios, como o próprio nome já diz, não é certeza de prova. Então, se eu fosse o promotor, estivesse investigando, ou o delegado, essas pessoas seriam indiciadas. Eu perguntei, deputado Valber, porque é o seguinte, indignação, deputado presidente Kelps, todos nós temos, ninguém está feliz com os nossos estados, e aqui eu vou até o Rio Grande do Norte, ter pago 4,9 milhões, quase 5 milhões, e não ter recebido os equipamentos. Às vezes até, eu fico aqui imaginando se nós tivéssemos vivido o contrário. Se a empresa tivesse, de fato, os respiradores, tivesse exigido o pagamento adiantado e o governo não tivesse feito, o que é que não estariam dizendo dos governos, da governadora, nesse momento, né? Então, eu estou fazendo essa ponderação para que nós possamos ter a ajuda no sentido de buscar quem são essas supostas pessoas cujos indícios levam à compreensão de algumas pessoas de que elas se juntaram no Nordeste, 9 estados, servidores de 9 estados se juntaram, fizeram um grande combinado, um grande conluio para dar prejuízo a 9 unidades da federação. É importante que nós busquemos essa resposta. Muito importante. Estamos aqui para isso, independente de questões partidárias, independente de questões de outra natureza. Então, eu estou colocando isso aqui porque, por exemplo, nas palavras do meu amigo pessoal, que não está mais aqui, o Coronel Azevedo, ele disse que fica indignado com as 7 mil mortes do Rio Grande do Norte. Eu também fico. Toda pessoa de bom senso fica. Eu só não vi ele se indignar ainda com as quase 600 mil mortes do Brasil. Eu não vi. Então, a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu fico indignado com 7 mil mortes no Rio Grande do Norte e não fico com 600 mil no Brasil. Essa é uma questão que precisa ser melhor. Mas, enfim, esse é um debate de natureza de concepção.
Deputado Valber, eu agradeço a Vossa Excelência, e o papel nosso aqui é buscar informações, provas, indícios que consiga nos subsidiar para, ao final, nós produzirmos aqui um relatório, repito, que possa apontar, de fato, o que foi que aconteceu, para responder à pergunta que o próprio deputado Davi deixou aqui no começo da fala dele. Os estados, eles foram vítimas ou eles foram culpados dessa situação da compra dos respiradores? Então, eu agradeço a Vossa Excelência. Mais uma vez, eu destaco aqui o prazer de encontrá-lo mais uma vez. Também parabenizo pelo fato de Vossa Excelência ter chegado à Assembleia Legislativa da Paraíba, onde eu tenho também grandes amigos naquela Assembleia Legislativa, e peço a Vossa Excelência que transmita meu abraço. Eu gostaria de registrar e agradecer, louvar a presença de todos que compareceram aqui, na pessoa do meu querido amigo Coronel Hélio. Seja bem-vindo, Hélio. Você em seu nome eu cumprimento todos, é um grande lutador por um Rio Grande do Norte melhor, eu sou testemunha disso. E sua presença aqui e seu olhar, que sempre quer o melhor para o Rio Grande do Norte, só enaltece o trabalho aqui dessa CPI. Deputado Virgulino, eu sou um apaixonado por política desde criança. E se existe uma coisa que me deixa triste com a política, é quando os valores que deveriam nos mover são substituídos por opções ideológicas, partidárias, políticas. Eu não vi indignação, e isso me entristece, porque sempre fui um admirador pessoal da trajetória da governadora Fátima Bezerra. Ela não demonstrou a indignação que ela sempre teve contra as coisas que aconteciam errado. A governadora Fátima Bezerra interrompeu uma sessão do Senado, sentou na cadeira do presidente do Senado, interrompeu uma sessão para impedir uma votação que ela discordava. A governadora Fátima Bezerra participou de manifestações que cercaram essa Assembleia, que o deputado Getúlio Henrique testemunhou, eu também estava aqui, para impedir que a Assembleia votasse projetos que ela discordava. A governadora Fátima Bezerra participou de manifestações na frente da empresa que mais emprega gente do Rio Grande do Norte, a Confecções Guararapes, tocaram fogo em pneus na frente da Guararapes, porque ela contra o que acreditava. E eu não vi uma palavra de indignação da governadora Fátima Bezerra nesse trambique dos respiradores do Consórcio Nordeste. E, infelizmente, ela não fez e não deu um pio contra o governador da Bahia, cujo chefe da Casa Civil é acusado de participar dessa falcatrua, única e exclusivamente, não tenho nenhuma dúvida, porque é um aliado político. E isso, a gente não pode aceitar que política seja feita assim. Não adianta ter indignação contra 7 mil, contra 600 mil, dependendo do lado, não adianta. Não adianta. E eu digo aqui isso aqui com a seguinte tranquilidade. Todas as CPIs aqui da Assembleia eu assinei, todas. As que foram propostas pela bancada de governo, as que foram propostas pela bancada da oposição. Pode trazer que eu assino, cumprindo os requisitos legais. E Vossa Excelência disse uma coisa muito certa, como pessoa da área do direito como eu. E é importante dizer, sociedade, aqui a gente não precisa, o senhor não precisa ter prova cabal contra alguém ligado à cúpula do governo para dizer que alguém participou, porque nós estamos na fase investigatória. Aqui a gente só precisa de indício. Aqui a gente só precisa de indício. Ao final dessa CPI, o relatório vai ser enviado para os órgãos de controle, CGU, TCU, TCE, Polícia Federal, Polícia Civil, para que, junto com os elementos que estão aqui, tendo robustez dos indícios, seja apresentada denúncia. Então, esse cenário, e a CPI ela muda de cenário no dia de hoje, porque, volto a dizer, esse é o contrato que até agora a gente tem as maiores, é o que gera maior indignação na sociedade e é o que há o maior número de provas aqui. E tem, sim, servidor que vai ser chamado aqui na condição de investigado por esse contrato. O secretário de Saúde, ele vai ser chamado na condição de investigado, não necessariamente por esse contrato. A gente tem de apurar as responsabilidades de quem assinou essa
esse pagamento antecipado, e aí, deputado Francisco, vai mais uma... E eu coloco isso, Vossa Excelência sabe de forma muito respeitosa, mas para deixar claro para a sociedade que nós temos visões diferentes legitimamente sobre o mesmo fato. A questão não é o pagamento antecipado, não. É o pagamento antecipado sem assinar o contrato. Não há ninguém no mundo jurídico brasileiro que me convença que há legalidade nisso. O pagamento antecipado poderia, sim, ser adequado durante a pandemia, mas na questão não foi essa. Foi o pagamento antecipado, sem ler contrato, sem assinar contrato, a uma empresa que funcionava num apartamento e que a primeira nota fiscal foi de 48 milhões de reais. Eu quero que traga um para sentar aqui e dizer que assinava um parecer favorável disso. A procuradora do Estado estava aqui semana passada, eu disse, a senhora assinava? Porque ela tentou arrumar de todo jeito a justificativa. Eu disse, você botava o Jamegão lá? O seu? O dela ela não botava. Mas quem botou vai responder aqui. E o Rio Grande do Norte sabe quem botou a assinatura nesse contrato. Foi a governadora Fátima Bezerra, para não ter gaguejado. E se ela botou o Jamegão, ela vai ter que responder, porque onde eu boto a minha assinatura, eu vou ter que responder. Eu, deputada Virgulino, Francisco, todo mundo vai. E a gente vai ficar fazendo brincadeira com isso? Não vai. Não vai. Porque é inconcebível, esse foi um dos maiores trambiques que o Rio Grande do Norte já levou. A Paraíba também. E todos os estados do Nordeste. E isso tem que ser tratado com a indignação que o caso merece. Eu aprendi no direito que, e quem tem experiência na área jurídica sabe, que você identifica a indignação do inocente. O inocente, ele não se cala na acusação injusta. O inocente, ele não se cala no ataque injusto. E o Rio Grande do Norte foi atacado no desvio desse dinheiro. E não houve indignação na manifestação por parte da representante do povo do Rio Grande do Norte. Eu estou dizendo que a governadora é culpada para as pessoas, mas nada disso. Tanto é que é a primeira vez nessa CPI que eu falo no nome da governadora, a quem eu sempre tive admiração pessoal. E que fui perdendo não por causa desse contrato, mas porque depois que assumiu o governo, se transformou numa pessoa diferente de quem ela era antes, e esse foi um dos motivos. Deputado Virgulino, o governo da Paraíba, eu fiz essa mesma pergunta ao deputado Davi Maia, houve indignação por parte do governo da Paraíba pelo fato do povo do estado da Paraíba ter sofrido um trambique de quase 5 milhões de reais. Houve manifestação de indignação, houve protesto, houve manifestação, o governo do estado se mobilizou, houve ficou aterrorizado por causa desse trambique do Consórcio Nordeste? Olha, as práticas do governo da Paraíba são as mesmas, né, de quase todos os governadores do Nordeste. Na Paraíba, o governador, em vez de querer investigar, de querer reaver os milhões pagos indevidamente, o governo da Paraíba procurou criar mecanismos para colocar a sujeira debaixo do tapete. Não existe, comprovadamente, qualquer ação do governo da Paraíba no sentido de cobrar de volta, de reaver, né, os milhões pagos com respiradores. Pelo contrário, o governo hoje cria mecanismos, o governador hoje da Paraíba, ele cria formas para que o assunto seja abafado. A empresa da Paraíba, ninguém mais fala sobre respiradores. A Assembleia Legislativa é tema tabu, né, e isso indigna as pessoas de bem. Eu estou aqui na qualidade de representante do povo da Paraíba, porque na Paraíba nossa voz não ecoa mais. A empresa não divulga, né? E o paraibano, o cidadão e a cidadã paraibana de bem, eles querem saber para onde o dinheiro foi. No início da pandemia, o governador decretou o estado de calamidade pública e, basicamente, o decreto não tinha a intenção de criar mecanismos para combater o Covid. O que é que ele fez? O primeiro artigo do decreto dele foi logo afastar a licitação. Ou seja, era comprar sem nenhum tipo de regra, era comprar livremente, e foi feito. Na Paraíba, superfaturaram máscara, na Paraíba, superfaturaram hospital de campanha, na Paraíba, superfaturaram respiradores. Para você ter noção, um respirador adquirido pelo governo do estado, que nunca chegou, foi 139 mil. O estado do Amazonas comprou por 100, que foi motivo de operação. A Universidade Federal da Paraíba tinha respirador melhor do que foi comprado pelo estado por 70 mil.
Então, isso demonstra que o Estado da Paraíba queria arrecadar. E esse consórcio Nordeste, eu digo sem medo de errar, é uma organização criminosa. Ela foi instaurada, esse consórcio Nordeste foi instalado para, primeiro, abarcar as pessoas ligadas politicamente a esses governadores, aquelas pessoas que perderam o emprego com a saída de Dilma, que perderam o emprego quando perderam os governos de alguns estados, então deram emprego a essas pessoas, e para, além de atrapalhar o governo federal no combate à Covid, também arrecadar. Penso eu, que esse dinheiro arrecadado para ser gasto agora na campanha de 2022. Então, o consórcio Nordeste, como ressaltou o deputado Davi Maia, não ajudou em nada o combate à seca, não ajudou em nada, deputado Davi Maia, o combate à violência. O Nordeste está tomado de conta pelo tráfico de drogas. Homicídios, grupo de extermínio, né? Da Bahia ao Rio Grande do Norte, nada melhorou. E o consórcio Nordeste não contribuiu em nada, não comprou uma viatura. Né? O consórcio Nordeste não furou um poço, não comprou uma ambulância, não criou um leite, nenhum hospital. A vontade exclusiva e a intenção exclusiva do consórcio Nordeste foi arrecadar. Né? Merece ser investigado. E aqui, deputado Kelps, seria interessante que toda a oitiva, isso é uma sugestão, Vossa Excelência decide, é uma sugestão do delegado de polícia, toda a oitiva, como está acontecendo no dia de hoje, todo documento relacionado aos autos, eu acho que deveria ser encaminhado aos Ministérios Públicos estaduais, né, do Estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba e ao Ministério Público Federal. O Ministério Público, os Ministérios Públicos, sobretudo o Ministério Público Federal, deveria, concomitantemente a essa CPI, estar investigando, porque eles estão perdendo tempo. Os indícios estão sendo apagados, as provas sendo destruídas. Talvez o trabalho dessa CPI não dê nada, não pelo esforço de vocês, mas que a gente sabe que nós estamos lidando com o crime organizado. E o crime organizado, como o próprio nome diz, se organiza, apaga provas, queima arquivos, e isso prejudica o deslinde do final dessa CPI. É uma sugestão. Iremos enviar, sim, deputado Virgulino, e assim, eu como entendo esse como um crime interfederativo, me causa estranheza o Ministério Público Federal não está participando. Eu queria passar a palavra ao deputado Getúlio Rego para fazer alguma consideração, um questionamento ao deputado Valber Virgulino. Rapidamente, cumprimentando o deputado Valber Virgulino, dizer que eu concordo inteiramente com essas observações. Aqui no Rio Grande do Norte já há consequências, já houve operação da Polícia Federal na Secretaria de Saúde do Estado e, por determinação da Justiça Federal, foi afastada a secretária adjunta, que foi importada para exercer esse cargo e tomar conta das ações da Secretaria, e sua principal assessora no âmbito da Secretaria adjunta. Para ter ideia, deputado Virgulino, e todos os colegas da Paraíba e de Sergipe, aqui houve um depoimento num dos institutos de pesquisa mais experimentados do Rio Grande do Norte. Em relação à pesquisa sorológica contratada pelo governo do Rio Grande do Norte, seria 3 vezes o valor do faturamento anual do Instituto Perfil do Rio Grande do Norte. Portada do Piauí. Você veja só um comparativo que não coloca na manchete principal fortes indícios de superfaturamento na contratação, R$1.800.000 para fazer uma pesquisa sorológica do Rio Grande do Norte. Tem no Instituto de Pesquisa aqui que o faturamento anual é de R$600.000. Aí, uma prova em conteste da falta de seriedade na contratação de serviço, principalmente se aproveitando da flexibilidade da legislação criada especificamente para gerenciar a Covid-19. Imagina um prefeito de um município do Rio Grande do Norte ou de qualquer estado do Nordeste que, para receber uma emenda parlamentar de R$100.000, se fosse feito esse repasse sem toda a burocracia da tramitação dos objetivos desse convênio, o que aconteceria? Então, os indícios são muito fortes e é lógico que a Justiça Federal não concordaria em determinar afastamento de servidor, que, por sinal, não foi exonerada nos primeiros dias. Deve ter havido um trabalho muito forte para acomodar a situação, como você disse, vai ficar caladinha. O Diário Oficial só foi estampar a exoneração da secretária adjunta, eu acho que uns 20 dias depois da operação.
Deputado Francisco, mais algum questionamento? Deputado Virgulino, quiser fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade. O microfone é de Vossa Excelência. E reafirmar que a CPI está inteiramente aberta para a participação de deputados de todos os estados do Nordeste que possam trazer documentos, colaborações. Como Vossa Excelência trouxe, eu agradeço. A gente já vai, viu, deputado, precisa acostar os autos, a documentação e o relatório trazido pelo deputado Valber Virgulino. Com a palavra, Vossa Excelência. Deputado Kelps, só endossando as palavras do excelentíssimo deputado Getúlio, o contrato entre a Homecare e o Consórcio Nordeste, ele foi assinado em 8 de 4 de 2020. Mas o empenho, transferência e liquidação das despesas ocorreu dia 6 de 4, ou seja, né, praticamente 4 dias antes. Então, isso aí já comprova, né, eu não vou nem taxar o crime, né, mas indícios de que algum ato ilícito fora praticado. Então, nós temos que investigar mais a miúdos, e eu acho que seria interessante ouvirmos os GAECos dos estados. O da Paraíba tem muita informação em relação a isso, alguns conselheiros do Tribunal de Contas também, porque isso enriquece ainda mais, né, essa interligação entre os estados e o Consórcio Nordeste. Como o deputado Getúlio bem ressaltou, a Paraíba exportou a secretária executiva do governo Ricardo Coutinho para ser secretária executiva no governo Fátima. Então, isso comprova a interligação. Na Paraíba, com a Operação Calvário, que foi a maior operação já existente, que desnudou um grande esquema de corrupção na saúde, ficou inviável dessas pessoas que trabalharam na Paraíba por conta da vigilância do Ministério Público. Essas pessoas foram exportadas para alguns estados e o Rio Grande do Norte ganhou esse presente de receber a secretária Maura Vanessa Sobreira, né, que foi afastada, né, por indício de participação em superfaturamento e fraude. Mas, resumindo, deputado Kelps, deputado Francisco, deputado Getúlio, meu colega deputado Gilberto, deputado Davi, deputado George, é mais uma vez uma satisfação participar, né, dessa CPI. Eu acho que se eu saísse da política hoje, eu já tinha cumprido meu papel. Muitos deputados passaram 40 anos no parlamento e não tiveram a oportunidade, né, de participar, que eu acho que a maior função depois da legiferante é a função de investigar do parlamento. Infelizmente, o parlamento brasileiro, dos estados, ele não tem esse hábito de investigar. Isso é uma função importantíssima. Se toda a Assembleia tivesse noção da importância desse mecanismo, o Poder Legislativo seria mais respeitado. Então, muito obrigado, deputado Kelps, muito obrigado a todos os deputados aqui presentes, abraçar meu povo do Rio Grande do Norte e estarei à disposição toda vida que for convocado. Não precisa me convidar, eu quero ser convocado para prestar qualquer tipo de esclarecimento, seja em relação a qualquer ato. Então, muito obrigado, boa tarde e espero que vocês cheguem, né, aonde vocês querem chegar, realmente mostrar a verdade ao povo, não só do Rio Grande do Norte, mas todo o Nordeste. Agradeço, deputado Virgulino. A CPI está à inteira disposição. Convido agora o deputado Cabo Gilberto para fazer sua participação como convidado na CPI da Covid-RN. O deputado Cabo Gilberto entrega a essa CPI um pendrive com mais de 3.000 páginas de relatórios de investigações acerca do escândalo dos respiradores do Consórcio Nordeste. Passa a palavra ao deputado Francisco, do PT. Quero, presidente, cumprimentar o deputado Cabo Gilberto, aqui da Paraíba. Deputado Cabo Gilberto, eu vou basicamente fazer as mesmas perguntas que fiz aos colegas deputados que lhe antecederam. A nossa função aqui é investigar contratos relativos ao Estado do Rio Grande do Norte. O contrato que tem alguma conexão ou correlação que envolve todos os estados através do Consórcio Nordeste é esse da aquisição dos respiradores. Eu já fiz referência aqui a algumas decisões proferidas por órgãos de controle externo e até pelo próprio Poder Judiciário. Então, na verdade, Cabo Gilberto, eu quero
cumprimentá-lo aqui pela sua presença e perguntar o seguinte: primeiro, se o senhor sabe informar se no estado do Rio Grande do Norte, se o governo do Rio Grande do Norte tomou providências legais para recuperar os recursos pagos ao consórcio Nordeste para a aquisição dos respiradores. Senhor relator, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de solicitar a permissão a Vossa Excelência, bem como ao presidente, para também fazer um preâmbulo rapidamente dessas questões. Senhor presidente, deputado Kelps, senhor presidente em exercício, deputado Getúlio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção à nossa comitiva lá da Paraíba. Senhor deputado relator, deputado Francisco, parabéns pelo trabalho. Eu estava observando ali Vossa Excelência argumentando e razão temos que dar. A missão de Vossa Excelência é uma missão quase impossível e eu lhe parabenizo por isso, por estar aqui tentando, no nosso entendimento, defender o indefensável. Por isso que Vossa Excelência tem o meu respeito, porque faz parte do Estado Democrático de Direito e faz parte do Parlamento. O senhor falou muito bem com relação às manobras que existem, que faz parte do Parlamento, mas, diferentemente da CPI do Covid lá do Senado, ela foi aberta de forma irregular, porque o STF não pode interferir legitimamente, internamente, no Congresso Nacional. Isso é fato. Todos sabem disso. Diferentemente daqui, que é uma CPI correta, que foi aberta com as assinaturas suficientes, com base no regimento e com a determinação expressa do presidente desta casa, que faz parte de um poder da República e tem total independência. Então, eu entendo desta forma e mais respeito a Vossa Excelência em fazer esses argumentos. Agradecer ao colega delegado Valdo Virgulino, lá da Paraíba, o deputado Davi, do estado de Alagoas, que eu tenho um grande amigo, o deputado Cabo Bebeto, lá de Alagoas, parabéns pelas suas palavras, o deputado George, do estado de Sergipe, os deputados do estado do Rio Grande do Norte. Todos os nossos estados têm belas praias, mas a Paraíba ganha de todos, hein? Pode ter certeza. Agradecer ao deputado Coronel Azevedo, meu amigo e irmão, o tenente Aliabre, também é deputado dessa casa. Agradecer a Vossa Excelência, viu, deputado Kelps, quando o senhor não estava aqui. Parabéns pelo trabalho. Antes de vir à CPI, assisti atentamente algumas sessões e acompanhei claramente o posicionamento de todos. Agradecer ao nosso amigo Ronaldo, ao qual eu cumprimento toda a plateia que está aí presente. E vamos às perguntas, meu grande relator, deputado Francisco. Irmãos, primeiro temos que entender como funcionou, como funciona e como está agora o consórcio inconstitucional do Nordeste. Eu sempre falei isso lá na Assembleia Legislativa da Paraíba, quando iniciou essa tratativa política de fazer oposição ferrenha ao governo federal. E aqui eu não quero defender político A nem B em respeito ao deputado Francisco, o deputado Francisco do PT. Mas o consórcio inconstitucional do Nordeste, ele não pode sair do nosso país com 9 representantes de estados da federação, como determina a nossa Constituição, deputado Davi, para representar o nosso país fora, deputado Kelps. Foi isso que aconteceu. Saíram do nosso país para envergonhar a nação, falando mal de quem? Do nosso país. Quem proíbe isso é o deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição do estado da Paraíba? Não. Deputado Getúlio, quero deixar claro, não estou fazendo discurso político. E sim o que aconteceu com fatos. Quem está dizendo isso é a Constituição Federal, que estados não podem sair do país para representá-lo. Só se tiver determinação. Foi isso que aconteceu ou não foi? O que o consórcio do Nordeste trouxe de bom para os novos estados do Nordeste, a não ser prejuízo? Nada. Nada trouxe de bom, deputado Francisco. Por isso que quando eu falei ali, o senhor falou. E os outros consórcios? Os outros consórcios funcionam. O que ele poderia funcionar? Se reúne o consórcio para fazer tratativas de negociações benéficas à população dos 9 estados. Foi isso que aconteceu? Não. E eles não pararam de dar prejuízo aos cofres públicos, senhores e senhoras. Minha querida segurança que está aqui, imprensa e a todos, e a toda a população especial do estado do Rio Grande do Norte, deputado Kelps. Não. Eles continuam dando prejuízo aos nossos cofres públicos de quase 1 milhão a cada estado. São fatos irrefutáveis. O consórcio inconstitucional do Nordeste trouxe prejuízo e continua trazendo prejuízo aos 9 estados federados.
Fatos concretos, não é discurso. Não é discurso. O que aconteceu na Paraíba aconteceu no estado do Rio Grande do Norte. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que se comporta hoje com ativismo judicial jamais visto na história dessa República Brasileira, se comporta como partido de oposição, não a quem quer que seja que esteja na presidência naquela cadeira, e sim à população brasileira, quando rasga a nossa Constituição. São fatos irrefutáveis. O Supremo Tribunal Federal rasgou o artigo 136, 137, artigo 5º das garantias individuais de cada cidadão, artigo 53, quando prendeu o parlamentar por 2 vezes, em pleno exercício do mandato, artigo 86, não se pode abrir inquérito para o presidente da República sem ouvir a Câmara. Ou não é assim, Kelps, que está na Constituição, no artigo 86? Rasgou o artigo 129, que não se pode abrir inquérito de ofício no Supremo Tribunal Federal, só se o crime for cometido nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu não estou falando porque eu defendo o presidente, aqui eu estou falando fatos concretos, meu grande relator. Artigo 129 da Constituição. Quem é o autor da ação penal? É o Supremo Tribunal Federal? Não, é o Ministério Público. É o Ministério Público. E lá eles rasgaram o quê? 45 assinaturas de deputado Davi, da maioria absoluta do Congresso Nacional, da Casa Alta do Senado. Meu caro presidente dessa comissão. Por que ele rasgou? Porque ele conseguiu, o deputado Girão, que eu também tive a satisfação de entregar um relatório menos robusto que esse. Lá tinha um pouco mais de 2.000 páginas, mas de lá para cá aconteceu mais fatos. E ele falou da Paraíba por 2 vezes, o deputado Girão. E o que foi que aconteceu? Permitiram que os governadores fossem ouvidos lá? Permitiram que Gabas fosse ouvido lá? Não. Por quê? Porque a ministra Rosa Weber rasgou 45 assinaturas de senadores, deputado Davi. Ou não foi isso que aconteceu? Ou não foi isso que aconteceu? Daí, o consórcio inconstitucional do Nordeste continua gerando prejuízo aos cofres públicos de quase 1 milhão para os 9 estados federados. Isso é muito difícil, muito ruim para a democracia. Então, deputado Kelps, deputado relator, eu quero parabenizar esta casa pela coragem de estar representando hoje, viu, deputado Valbo? O senhor falou que era do Nordeste, mas eu vou discordar um pouco de Vossa Excelência. Essa CPI está representando o Estado brasileiro, porque todos querem ouvir quem desviou os recursos públicos. Todos querem ouvir o senhor Carlos Gabas. Todos querem saber dos recursos da pandemia. Todos querem saber por que se morreu tanta gente. E eu vou dizer aqui, nos meus argumentos. Lá na Paraíba, e aqui que eu estava estudando, quando eu estava vindo para cá, deputado Kelps, vários relatórios mostraram que não foram investidos os valores para salvar vidas, meu grande Renato. Para o senhor ter ideia, lá na Paraíba foi desativado o hospital de campanha em plena pandemia. Existem 23 hospitais regionais, como existe aqui também. O senhor sabe quantos funcionavam para atender as pessoas que estavam com coronavírus? Precisavam de leitos de UTI? Meu caro relator, só 3, em Patos, Campina Grande e João Pessoa. 23 hospitais regionais não estavam ativos para salvar vidas. E quando as pessoas morreram, o que foi que fizeram? A culpa é do governo federal. A culpa é do governo federal. Isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é um tapa na cara da sociedade. Não, jamais eu irei chamar... Deputado Cabo, com licença, deixa eu só fazer uma pergunta nesse sentido, sem querer gerar polêmica, porque sua opinião para mim já está muito clara. Quer dizer que quando as pessoas morrem nos estados, a culpa é dos governadores. No Brasil não é culpa de ninguém. É isso que o senhor está dizendo. Não, o senhor entendeu dessa forma... Não, o senhor... Desculpe se eu entendi errado, mas foi isso que eu entendi. Eu vou explicar a Vossa Excelência, se Vossa Excelência permitir que eu fale. Porque aqui já houve indignação pelas mortes no Rio Grande do Norte, 7.000. Todas elas nós temos que lamentar. Mas não houve a mesma indignação pelas 600.000 mortes no país. Porque é seletiva a indignação. É seletiva. E eu até entendo a todos que fazem a defesa, e peço, eu não sou advogado, não vou pedir vênia por isso, mas peço desculpa, por entender que esta disputa de narrativa faz parte do processo democrático. Mas nós não podemos ter 2 tipos de indignação. Como é que a gente se indigna com 7.000 ou com quanto? Uma morte já é motivo de indignação, uma. Aí a indignação nos estados está sendo dita aqui, é por culpa dos governadores. E no país?
não tem culpa? Foi o acaso? Como é que é isso? Excelente a sua pergunta, meu grande relator, e eu gostaria que Vossa Excelência permitisse que eu respondesse. Bom, muito claro, e aqui não é narrativa, são fatos concretos. Os hospitais não tiveram os investimentos que chegaram em cada estado ente federado. Isso é fato. Deputado Cabo Gilberto, só uma observação rápida, para contraditar o deputado Francisco. E qual autonomia teria o governo federal para tomar decisões a nível Eu ia falar dos justamente estados? sobre isso agora, meu grande Getúlio. Eu ia falar sobre isso agora. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal rasgou a nossa Constituição quando tirou os poderes do presidente da República em agir nos estados. Isso é fato. Daí, Deputado Cabo eu Gilberto. ouvi o senhor atentamente, deputado. Deixa eu falar, deixa eu explicar. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Vou fazer. O senhor sabe quantos leitos de UTI foram abertos aqui no Rio Grande do Norte durante a pandemia? Você pode informar para a gente? Eu posso informar da Paraíba. Não, eu quero saber do Rio Grande do Norte. Nós estamos no Parlamento do Rio Grande do Norte investigando o estado do Rio Grande do Norte. O senhor está mudando, direcionando a pergunta. Deputado. O deputado Getúlio e o deputado Kevin podem responder isso aí, o senhor. O senhor fez a pergunta e eu queria responder? Porque o senhor falou em hospital de campanha, e aqui no Rio Grande do Norte, a opção do governo do estado não foi para o hospital de campanha, foi abrir leito nos hospitais regionais. São duas realidades diferentes. A senhora, tenha calma, não precisa de me ameaçar com murro, não. Não aguento o murro de ninguém. Olha a minha estrutura, que é isso, minha rapaz, aqui o debate é democrático. Eu não aguento, não, por favor. Meu grande relator. Sem ameaça, minha querida. Vossa Excelência permite eu responder? Meu respeito total à senhora. Mas pode ficar tranquila, eu sou da paz. Eu respeito a democracia. E, mais uma vez, eu repito, eu não aguento um tapa nem um murro de ninguém. É só olhar a minha estrutura. Jamais alguém ia fazer isso com Vossa Excelência, deputado. Eu ia só pedir a Vossa Excelência, eu entendo a indignação, a posição de cada um. Era só, se a gente pudesse, e eu entendo os posicionamentos do deputado Cabo Gilberto, para que a gente pudesse trazer um pouco mais o debate para o Estado e para o objeto da CPI, do consórcio, que é o consórcio Nordeste e a suspeita de conluio entre os Estados. Perfeitamente, meu grande presidente, mas ele fez a pergunta, eu gostaria de pouco tempo para responder. Ficar claro, isso aqui não é argumento político, é argumento que ocorreu, fatos concretos. Rapidamente, viu, deputado, o presidente, Vossa Excelência permitir, o Supremo Tribunal Federal tirou todos os poderes do presidente da República, isso é fato. Aí dizem, não, foi concomitante. Os 3 entes federados, deputado Valber. Então, provem um decreto do presidente da República, com a determinação do presidente da República, que foi respeitado pelos estados ou municípios. Um só, que eu me retiro daqui e vou pedir baixa do meu mandato lá na Casa do Povo, na Paraíba. Não teve nenhum. Segundo, o que o presidente poderia fazer? Mandar recursos, mandou ou não mandou recursos para os estados? Terceiro, mandou insumos ou não mandou para os estados? Quarto, mandou respiradores ou não mandou para os estados? Enquanto o consórcio inconstitucional do Nordeste roubava o dinheiro do povo nordestino, que não tiveram um benefício sequer com esse consórcio até agora, o presidente fez a sua parte. Então, respondendo a Vossa Excelência, eu respeito seu posicionamento. No início da nossa fala, eu falei que a sua missão não é fácil, por isso que eu lhe respeito e jamais alguém vai dar um murro no senhor, porque o senhor está contradizendo aqui os nossos argumentos. É porque ela é comunista, ela fez assim, ó, comunista, porque ela é comunista. Esse negócio de comunismo parece que a gente está na Guerra Fria. Isso é tão atrasado, esse negócio de comunismo, que parece a Guerra Fria, viu, presidente? Eu estava na universidade, isso já está superado faz tempo, mas estão requentando esse debate ainda. Deputado Francisco, vamos deixar o deputado... Deputado Cabo Gilberto. Deputado Getúlio, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu sou o relator da CPI, estou com a palavra aqui. O relator não pode e o senhor sabe do tamanho do carinho do convidado. Mas, deputado, todo mundo aqui se posiciona, dá opinião. Deputado Cabo Gilberto, de fato, minha posição aqui é difícil, mas eu estou aqui com muita tranquilidade, porque eu apenas estou externando uma opinião minha. Eu não posso dizer. Essa história de comunismo é do tempo que eu era da universidade. Na Guerra Fria, requentaram isso no Brasil recentemente. Eu estou só externando uma opinião, eu posso estar errado. E tenho certeza, deputado Getúlio, Vossa Excelência me corrigindo, eu aceito, porque sei que Vossa Excelência é um grande homem, um grande parlamentar. Apenas tenho discordância desse ponto de vista. Mas vamos continuar? Eu ia só fazer um apelo para que a gente tentasse objetivar faça as perguntas, meu grande relator. Vou fazer, Cabo. Acerca do objeto da investigação da CPI. Vou fazer, deputado.
O senhor, a primeira pergunta o senhor não me respondeu, mas tudo bem. Não, qual foi a primeira pergunta? Eu perguntei se o senhor sabe se o Estado do Rio Grande do Norte tomou medidas legais para recuperar os recursos que pagou para a aquisição dos respiradores. Não tomou, e eu afirmo de forma veemente, até porque Tomou, o Estado... Deixa eu responder, comandante. Tá. Espera aí, Alexandre de Moraes. Desculpe. Espera aí, Alexandre de Moraes. Só falta o senhor me prender agora, me prender igual a... Meu grande deputado, Francisco, eu falei para Vossa Excelência que a sua missão não é fácil. Defender o governo de Fátima Bezerra, que eu peço desculpa ao pessoal do Rio Grande do Norte, infelizmente ela é da Paraíba, nasceu na Paraíba, igual o governador João Azevedo, igual o governador Camilo Santana, igual o governador do estado de Pernambuco, Rui Costa da Bahia, misericórdia, rapaz, o Nordeste, só Jesus Cristo. Segundo a lei 11.107 de 2005, artigo 8º, parágrafo 2º, o contrato de rateio para despesas genéricas, ele não poderia jamais ter sido assinado, porque afronta essa lei. Então, quem assinou esse contrato cometeu ilegalidade. Quem está dizendo isso é o deputado Cabo Gilberto Silva, da oposição da Paraíba? Não, deputado Valber. É a lei, amigo. É a lei. É a lei. Que eles não gostam de ouvir, não é o senhor não, viu, relator? É quem roubou. O senhor não roubou. Eles não gostam de ouvir a verdade, porque dói, machuca. Os ladrões não gostam de ouvir. Ladrão de dinheiro público. Meter a mão no dedo do povo do Nordeste, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia. Sofremos como nunca com a falta de água, de saúde pública, de tudo, todos os problemas. E o que foi que fizeram? Meter a mão no nosso dinheiro. Quem está dizendo isso aqui é a lei. Os senhores acompanhem. Vou repetir, a lei 11.107 de 2005, artigo 8º, parágrafo 2º. Essa lei não pode ser afrontada por contratos genéricos. Sabe quantos funcionários tem essa empresa que o senhor Rui Costa assinou? Sabe quantos? 2. Um contrato de quase 50 milhões de reais, senhor presidente. Só tinham 2 funcionários. Sabe como eles fizeram a assinatura do contrato? Sabe como eles fizeram todo o esquema? Através do WhatsApp. E sabe o que essa empresa vende? Produtos derivados de quê? Da maconhazinha, o brejozinho que o pessoal gosta aí, que eu não tenho nada contra, que eu respeito, deputado Davi. E o que é que tem a ver uma empresa dessa para vender respiradores, deputado presidente? Então, meu grande relator, que eu tenho a maior satisfação de estar aqui debatendo com Vossa Excelência, isso é o que a lei diz, não são fáceis narrativas, como a CPI do Circo lá do Congresso Nacional. Essa daqui do Rio Grande do Norte é uma CPI correta, organizada, respeitosa, porque ela expressou toda a dignidade do povo nordestino e preencheu, deputado presidente, todos os pré-requisitos para ser instalada. Não através de uma canetada de um ministro que faz oposição claramente, não ao presidente da República, e sim ao povo brasileiro. Senhor presidente, eu vou continuar perguntas. E eu quero que conste em ata, quero pedir que conste em ata, que, segundo o deputado Cabo Gilberto da Paraíba, o Estado do Rio Grande do Norte não tomou nenhuma providência para reaver o dinheiro pago do Consórcio Nordeste. Gostaria que isso ficasse constado em ata. Todas as palavras ditas pelos... Até porque a ata eletrônica constam sem nenhum problema e o pedido de Vossa Excelência será atendido. Eu agradeço a Vossa Excelência, que eu estou especificando isso, e sugiro ao deputado Cabo Gilberto para fazer expediente à 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, na Bahia. Se for necessário, eu passo o número do processo para demonstrar que a PGE se habilitou aqui no Rio Grande do Norte e que está, portanto, tomando todas as providências para reaver o dinheiro que foi pago dos respiradores que não foram entregues. Vou continuar. O deputado Cabo Gilberto, só para informar, não terá acesso ao processo, porque, estranhamente, ele foi decretado sigilo. Esse processo, um processo na área civil, e a Justiça da Bahia declarou sigilo dessa investigação. Foi uma das coisas mais estranhas. Eu, com mais de 20 anos de advocacia, então, o senhor pode até passar o número, mas, infelizmente, o deputado Cabo Gilberto, como nenhum dos potiguaros que estão aqui assistindo essa sessão, vai poder ter acesso, porque a Justiça da Bahia, estranhamente, declarou sigilo numa ação de recuperação de recursos dos estados. Cabo Gilberto, o senhor, deputado, tem comprovação ou indício, ou ouviu falar, pode ajudar essa CPI, indicando o nome, se for o caso, provas,
de que algum servidor público do Rio Grande do Norte ou servidora participou de algum conluio junto com os outros servidores públicos dos estados do Nordeste para desvio de dinheiro por meio de aquisição dos respiradores. Se o senhor sabe informar se alguém aqui do Rio Grande do Norte recebeu dinheiro, recebeu propina para viabilizar essa questão da aquisição dos respiradores? Excelente a sua pergunta, e eu já adianto a Vossa Excelência que prova robusta já existe, com base na lei que eu falei e que eles assinaram. Agora, quem vai dizer se eles são culpados ou não é no final da investigação, de um processo legal. Eu não posso aqui acusá-los de que cometeram crimes dolosos, de forma dolosa. Exemplo que eu vou dar ao senhor rapidamente para o senhor prosseguir na próxima pergunta. Lá na Paraíba, receberam um helicóptero, a Secretaria de Administração Pública, meu grande presidente, meu grande relator, e o grande deputado decano dessa casa, o senhor Getúlio. E a comissão formada para receber o helicóptero, que estava totalmente irregular, faltando peças com base no contrato, eram de militares concursados, e eles não assinaram. Eles não assinaram, porque estava errado. E essa secretária, que foi presa na Operação Calvário, o segundo maior esquema de corrupção do Estado brasileiro, porque o Estado da Paraíba, infelizmente, eu venho do Estado que é o segundo mais corrupto da nação, pede só para o Estado do Rio de Janeiro, meu grande relator. Sabe o que aconteceu? Ela mandou assinar novamente, e não assinaram. Ela sabe o que ela fez agora? Ela trocou a comissão, colocou 16 prestadores de serviço, está lá na ação do Ministério Público, que nós denunciamos, e o governador está respondendo, para eles assinarem. Assinem, e eles tiveram que assinar. Receberam um helicóptero totalmente em desacordo com o contrato. Então, o que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Norte é o que aconteceu na Paraíba. Os servidores assinaram, os servidores participaram. Agora, saber se eles tiveram dolo na ação, aí só o final da investigação com o inquérito todo feito, redondo, para saber. Agora, é muito estranho que a governadora do Rio Grande do Norte e os governadores dos 9 estados da Federação Brasileira do Nordeste participem de uma situação como essa, onde levou um prejuízo enorme, e até agora, depois de mais de um ano, eu coloquei nas nossas redes sociais, quem puder acompanhe Cabo Gilberto Silva, no Instagram, Facebook e Twitter, depois de mais de um ano, deputado presidente, nada se ouviu falar até agora, infelizmente. E ninguém se fala mais em consórcio do Nordeste. Vocês podem observar que os governadores têm um medo de falar de consórcio constitucional do Nordeste. O ex-presidente Lula veio aqui, que eu respeito, faz parte, como o deputado Davi falou, mas cadê que falaram o consórcio do Nordeste? Ninguém falou. Por quê? Porque eles sabem o que fizeram no verão passado. Se tiver justiça nesse Brasil, todos irão pagar, como determina a nossa lei. Eu acredito que tem justiça nesse país, acredito que ela será feita e acredito que vai pegar muito mais gente do que a gente imagina. Não só nesse caso, mas em vários outros que estão sendo investigados no nosso país. Mas, deputado, eu me permita também respeitosamente, Vossa Excelência classifica o consórcio Nordeste de inconstitucional, eu discordo, mas de forma respeitosa, até porque quando eu vejo uma procuradora do Ministério Público do Rio Grande do Norte, uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, se referir ao consórcio Nordeste como uma iniciativa dedicada ao bem maior dos estados, e se dirigir ao consórcio Nordeste, né, como uma instituição importante para a resolução dos problemas de forma coletiva, eu não acho que uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o deputado Kelps é até advogado dos bons, e ele pode até discordar do consórcio, da forma. Agora, se ele é constitucional ou não sei se o deputado Kelps quer emitir a opinião, mas eu não acredito que uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e uma promotora do Ministério Público do Rio Grande do Norte ia atestar a legalidade de um consórcio se ele fosse inconstitucional. Eu não acredito de fato nisso, mas respeito muito o direito de Vossa Excelência de achar, e aí é só achismo, que o consórcio Nordeste é inconstitucional. Mas, por fim, deputado Cabo Gilberto, eu queria só perguntar se Vossa Excelência tem conhecimento se algum servidor público do Estado do Rio Grande do Norte foi ou está sendo responsabilizado no âmbito da Justiça pela aquisição desses respiradores através do consórcio Nordeste. Não tenho conhecimento, e se tiver, é injustiça. Quem tem que ser responsabilizado são os 9 governadores irresponsáveis
que se juntaram para ludibriar o dinheiro público e, infelizmente, dar um prejuízo enorme num momento mais difícil da nossa história, que foi o enfrentamento à pandemia, onde a população morreu com falta de ar, como aconteceu no estado do Amazonas, e esses respiradores fez muita falta. Meu grande deputado relator, tanto aqui... Bom, pode falar. Não, lá no Amazonas, inclusive, nem tem consórcio Nordeste, né? E muita gente morreu por falta de ar. Aí a culpa é do Bolsonaro também? O senhor que está dizendo. Tá. Eu não disse nada. Vocês estão tão acostumados com essa afirmação que já vai para a defesa. Deputado Carlos Gilberto. Se a gente puder manter o debate aqui do Nordeste, isso tanto a parte do deputado Carlos Gilberto, como meu querido amigo deputado Francisco. Não, presidente, eu já quero concluir. Eu não sei se o deputado Não, tá tão bom, rapaz, vamos continuar. Não, deputado Cabo Gilberto, eu até já me excedi além do que devia. Eu agradeço a Vossa Excelência. Peço desculpa se em algum momento fui indelicado. Não é minha intenção. Isso aqui é uma casa plural, democrática. O nosso país é plural e democrático. Eu respeito as instituições democráticas, porque sem ela não há fundamento para a democracia. Eu sou contra qualquer forma de autoritarismo, de direita ou de esquerda. O senhor concorda com as decisões do STF? Não, eu não vou opinar sobre isso. Eu concordo que tem que ter o STF. Deixa eu pedir a ambos os deputados que a gente tente concentrar. Não, presidente, desculpa. Perfeitamente, senhor presidente. Não, estou satisfeito. Eu peço desculpa a Vossa Excelência por ter fugido do tema. E Vossa Excelência, eu estou aqui para cumprir ordens. Eu estou satisfeito, presidente. Obrigado. Com bom soldado que sou, do estado da Paraíba e aqui do estado do Rio Grande do Norte. E responder só rapidamente para finalizar esse bate-papo aqui com o deputado relator. Eu respeito a decisão da desembargadora, respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu faço um desafio. Digam-me um benefício que o consórcio Nordeste trouxe para os novos estados, que eu me calo agora e me calo para sempre. Passa a palavra agora ao deputado Getúlio Rego. Não poderia ser um final mais feliz do que o que o deputado Cabo Gilberto acabou de dizer. Realmente, esse consórcio foi formado só com objetivos políticos, de obstruir o caminho da gestão brasileira. Ainda não há um conformismo por parte dos partidos de esquerda com a vitória do presidente Bolsonaro nas urnas. Aqui no Rio Grande do Norte, nós fomos oposição à governadora Fátima nas eleições e continuaremos 4 anos do mandato. Até que um dia possa ser que a governadora comece a governar o Estado, comece a fazer investimento para melhorar o atendimento à população nos diversos setores, principalmente na saúde, que está uma tragédia, né? Sobre as suspeitas de irregularidade, a Polícia Federal já começou a tomar as iniciativas com suporte até de decisão judicial federal, né? Então, o deputado Francisco é um estrategista fino, ele é escolado, ele fez todo o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e como professor na escola da esquerda. Amadureceu bastante. Quando o assunto é indigesto, ele tem a competência de ficar tomando partido, obstruindo, para que aquele que está sendo objeto da acusação, da crítica, perca um pouco o rumo do raciocínio. Faz parte da tradição das esquerdas, é assim mesmo. Nós que temos um bocado de quilômetro rodado, não entramos nesse jogo. O deputado Cabo Gilberto, parabéns pela sua participação, é jovem e já está tendo uma formação muito importante para defender os interesses do povo da Paraíba e é assim que nós pensamos também em continuar defendendo o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado. Cabo Gilberto, eu queria agradecer a participação de Vossa Excelência aqui hoje. Esse é um dos contratos mais importantes a serem investigados por essa CPI. Eu hoje fiquei muito satisfeito. A CPI recebeu mais de 3.000 páginas em documentos dos 3 deputados, Davi Maia, Valber Virgulino, Cabo Gilberto, que serão acrescentadas aqui à CPI. Há, de fato, suspeitas. O deputado Davi Maia está trazendo mais documentação ainda, que será toda anexada, digitalizada e disponibilizada. Obrigado, deputado Davi Maia. A participação de deputados de outros estados ela é fundamental.
Deputado George, tão logo queira, infelizmente na agenda de hoje não dá, você já está convidado a participar. E por que eu estou dizendo isso? Há, de fato, eu não digo isso com nenhuma felicidade, há a suspeita, em cima do consórcio Nordeste, de um conglomerado para favorecimento de uso político. Só para adiantar, um dos fatos que geraram essa suspeita é que, tão logo essa empresa, a Rempcare, foi contratada, o deputado Davi Maia falou isso en passant, mas eu queria destacar esse ponto só para entender. Essa empresa que tirou a primeira nota fiscal da existência dela de 48 milhões de reais, sem ter nem contrato assinado, com 9 políticos de extrema experiência, que são os 9 governadores do Nordeste, ela fez uma doação de 4 milhões de reais em respiradores à cidade de Araraquara, cujo prefeito foi colega ministro de Carlos Gabas, Edinho do PT. Os dois, ambos do Partido Trabalhadores. Ela fez uma doação. Foi a única cidade... Olha, Pau do Serra, o deputado Getúlio Rego, não recebeu respirador. Apodi, Natal, Patos, Maceió, Aracaju não receberam respiradores da Rempcare. Mas Araraquara recebeu. E recebeu sem tirar R$1 do bolso. E Vossa Excelência tem então, que foi propina ou alguma coisa. Não, quem está... Deputado Francisco, quem está falando a palavra propina é Vossa Excelência. Na minha boca... Não, na minha boca não saiu. Eu estou dizendo um fato. Não. Eu não fiz ilação nenhuma. Não fiz ilação nenhuma. E não adianta Vossa Excelência tentar me interromper, porque o que eu acabei de relatar foram os fatos. Quer que eu diga a data da doação? Eu não quero saber de data. Não, deixa eu dizer, eu não tenho que provar nada não, porque eu estou relatando fatos. A empresa Rempcare deu um trambique, confesso, no povo do nosso estado, meu e seu. E do meu. Entendeu? Deu um trambique, a dona da empresa confessou. Essa empresa que deu um trambique de 5 milhões de reais no Rio Grande do Norte fez uma doação de 4 milhões e 200 de Gracinha da Silva, porque ela é muito boazinha, né? Não é prova não. Está aqui a doação de 4 milhões e 200 para a Prefeitura de Araraquara. Entendeu? E essa empresa, cuja dona é uma confessa de desvio de dinheiro público, é uma pessoa de extrema generosidade. Ela recebeu 48 milhões do Nordeste e 15 dias depois fez uma doação de 4 milhões e 200 à cidade de Araraquara. Então, isso precisa ser investigado. Precisa. Qual a relação disso? E isso precisa ser investigado. Porque essa empresa roubou o Rio Grande do Norte, deputado Francisco. Simples assim. Qual é a relação? E ela, quem gerenciou o consórcio Nordeste, que vai estar aqui quarta-feira, Carlos Gabas, que era ministro que foi colega ministro Edinho do PT. Isso precisa ser investigado em qualquer país do mundo e seria investigado. Tem ilação nisso, é fato. E são indícios de que houve um grande esquema no consórcio Nordeste e a gente precisa investigar. Então, eu estou dizendo isso aqui porque, deputado Francisco, o Partido dos Trabalhadores pediu o impeachment de todos os presidentes do Brasil depois da democracia, que foi instalada a democracia. Presidente, ninguém fez mais protesto, acusação vazia. É porque eu estou falando e Vossa Excelência fica esbravejando aqui do meu lado. Que esse tempo todinho, esse tempo todinho aqui, Vossa Excelência fez sua linha de raciocínio, não interrompi, o senhor sabe a forma como veio tratando a CPI. Agora, é preciso mostrar para o povo do Rio Grande do Norte o porquê dessa investigação, da importância dela e da participação dos demais deputados do Estado nordestino, a quem, para encerrar, eu agradeço demais. E dizer por fim, semana que vem, Carlos Gabas e esses investigados que vêm aqui, Carlos Gabas não, para fazer justiça. Depois eu vou verificar como é que ele comprou a passagem. Se foi paga pelo consórcio Nordeste, teve dinheiro do Rio Grande do Norte dentro. Ele não pediu diária nem passagem, mas se a passagem foi paga pelo consórcio Nordeste, tem dinheiro do Rio Grande do Norte dentro. Nenhum desses deputados aqui, apesar de convidados, ilegalmente poderiam ter pedido diário passagem, nenhum pediu nenhum real para vir aqui. É importante deixar registrado de público. Legalmente, todos os que vêm de outro estado, a CPI pode pagar passagem, a CPI pode pagar diária. E nenhum dos deputados aqui presentes e os cofres públicos potiguares agradecem,
nem pediram diária, nem pediram passagem, todos vieram aqui às suas expensas. O trabalho da CPI segue, a gente chega agora no processo mais esperado. Próxima semana, nós vamos ouvir, na quarta, o contrato investigado do Consórcio Nordeste, na quinta, no qual o companheiro de chapa da governadora Fátima Bezerra participou como garoto propaganda durante a campanha de Covid. Declaro encerrada a... Presidente, deputado Capim considerações finais, rapidamente. Eu quero parabenizar o Estado do Rio Grande do Norte, em nome do Poder Legislativo, Potiguar, pela força, pela determinação em abrir a CPI nacional, porque essa CPI eu encaro como nacional. Ela está mostrando todos os fatos que ocorreu durante a pandemia, da malversação dos recursos públicos, comprovadamente com provas irrefutáveis. Então, deputado presidente, o senhor Kelps, eu quero lhe parabenizar pela coragem. Infelizmente, no Parlamento Paraibano, contamos apenas com 9 assinaturas. Lá precisamos de 12 para abrir uma CPI como esta. E o Estado do Rio Grande do Norte sai na frente de todos os estados do Nordeste, porque está sendo um exemplo para o povo de bem da nossa nação em uma CPI séria, que preencheu todos os pré-requisitos para ser instalada. Não a do Senado Federal, que foi de ofício pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que interfere nos demais poderes. Meu abraço ao coronel, que está aí representando as Forças Armadas. Meu abraço a todos do Estado do Rio Grande do Norte. Meu abraço ao senhor presidente, obrigado pelo convite. E a todos que estão presentes, muito obrigado e parabéns. Parabéns ao Parlamento, mesmo contrariando aqui o líder do governo, deputado do PT, mas o Parlamento do Estado do Rio Grande do Norte está de parabéns. E eu peço a todos uma salva de palmas para o Estado do Rio Grande do Norte e o Parlamento do nosso querido Rio Grande do Norte. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.